Se você tem uma hérnia abdominal ou suspeita que tem uma, esse vídeo é para você. Porque muita gente acha que hérnia só vira problema quando começa a doer. E isso simplesmente não é verdade, não acreditem nisso. Tem pessoas que convivem com hérnia por anos, sem grandes consequências, e tem gente que descobre já quando é tarde demais. A diferença nessas pessoas não é sorte. O que muda o risco não é a dor e não é o tamanho da hérnia, é o contexto. Todo o contexto do paciente, é o comportamento dela no dia a dia, é a forma como o corpo reage a essa hérnia. A hérnia não é igual para todo mundo. E tratar todas como se fossem é o maior erro que eu vejo por aí. Hoje eu vou te explicar com calma o que toda hérnia abdominal tem em comum. Quando é observar é seguro e quando esperar vir um problema para essas hérnias. Sem terrorismo, sem promessas falsas, só critério médico. Meu nome é Ítalo, eu sou cirurgião e se você quer continuar aprendendo mais sobre saúde, não deixa de se inscrever e deixar seu like aqui no canal. E agora vamos para o ponto. O que todas as hérnias abdominais, independente do tipo, têm em comum? Elas acontecem por um defeito na parede abdominal. A parede do abdômen é uma estrutura de contenção. E quando existe um ponto fraco nessa parede, o conteúdo interno, ou seja, o seu intestino, por exemplo, passa a sair por ali. E isso forma o que a gente chama de hérnia. Não é um problema de pele, não é um problema de gordura, é um problema estrutural na parede da sua barriga. E quando esse defeito existir, não tem cura que não seja o tratamento. Ela vai continuar existindo para sempre. Ela pode até reduzir quando você deita, mas o ponto fraco da sua parede permanece. E entender isso evita muita confusão sobre o tratamento e os riscos da cirurgia. E agora vem um ponto que é um dos que mais confundem quem tem hérnia. Nem toda hérnia dói. E quando dói, isso não significa automaticamente gravidade. A dor da hérnia, ela não vem do defeito em si, ela vem do que acontece ao redor desse defeito. Pode ser uma tração ali nos tecidos, começou a esticar, um aumento da pressão dentro da sua barriga, um esforço, tosse, exercício físico, uma postura ruim. Em muitos casos, a hérnia é pequena, reduz facilmente e não comprime nada importante. Por isso, ela acaba não doendo. Em outros casos, mesmo hérnias bem pequenininhas, podem causar um desconforto importante na região, dependendo principalmente do local e do comportamento da pessoa no dia a dia. Então, é muito importante entender tudo isso que eu estou explicando para vocês. Primeiro, tamanho sozinho não define risco e dor não define emergência sozinho. A ausência de dor não significa segurança e a presença de dor não significa uma urgência automática. O que realmente importa é como essa hérnia se comporta para o indivíduo. Se ela reduz, se ela aumenta, se ela muda com esforço físico, se ela começa a dar sinais diferentes ao longo do tempo, como mudar de cor, alteração do hábito intestinal, impedir a realização de atividades do seu dia a dia. E é justamente por isso que usar só a dor como um critério é um erro comum. Agora, um ponto muito interessante é que sempre me perguntam no consultório: toda hérnia precisa ser operada, doutor? E a resposta é que nem toda hérnia precisa ser operada assim que é diagnosticada. Em alguns casos, observar é sim uma opção segura, mas isso só é verdade quando alguns critérios que eu vou citar aqui estão presentes. O primeiro e mais importante é que se você tem que estar acompanhando com um cirurgião, que é um profissional especialista em hérnias. Hérnias pequenas, que reduzem facilmente, que não causem dor e nenhum outro sintoma e que não mudaram de comportamento com o passar do tempo são os outros critérios para poder observar. Isso acontece principalmente em homens que têm uma hérnia inguinal ali sem sintomas, a gente acaba acompanhando por um tempo. Nessas situações, as diretrizes internacionais consideram a observação uma estratégia aceitável, sim, mas tem um ponto fundamental aqui. Observar não é esquecer, acompanhar a hérnia sem operar não é fingir que ela não existe. É acompanhar, é reavaliar, é entender que a decisão de não operar pode mudar a qualquer momento. A segurança da observação não vem da hérnia em si, ela vem do contexto clínico e do acompanhamento com um cirurgião. E é justamente quando esse acompanhamento não existe que a gente observa aí que deixa de ser seguro esse acompanhamento. E como eu sei quando esperar e quando começa a virar um risco? Esperar deixa de ser seguro quando a hérnia muda de comportamento. E isso é algo que o próprio paciente costuma perceber. A hérnia que antes voltava para dentro, reduzia,
passa a não entrar mais. O volume, ou seja, o tamanho da hérnia aumenta. A dor começa a aparecer de uma forma diferente, com uma piora progressiva. Começa a ter ali uma sensação de pressão constante no local, um desconforto que começa a limitar a rotina do paciente. Todos esses sinais acendem um alerta, tanto no paciente quanto no cirurgião. Outro ponto importante é que quando a hérnia fica dura, dolorosa ao toque ou associada a náuseas e vômitos, além de distensão da barriga, aqui a preocupação é que o conteúdo tenha realmente ficado preso. E quando o intestino fica preso, o risco deixa de ser teórico. Nessas situações, esperar não é cautela, é um risco. Por isso, um dos erros mais comuns não é ter hérnia, gente. É normalizar os sinais de alerta e adiar a avaliação achando que vai passar. Eu vou te contar o erro mais comum que eu vejo em quem tem hérnia. Mas antes, se você ainda está aqui e não deixou seu like e se inscreveu, eu vou te dar 2 segundos para fazer isso. O erro mais comum que eu vejo em quem tem hérnia não é ignorar o diagnóstico, é tentar adaptar a vida ao problema. Em vez de ir lá avaliar o problema direito, a pessoa passa a usar cinta, evita movimentos para parar de fazer esforço e começa a conviver com a hérnia como se fosse uma solução para a hérnia. A cinta pode até aliviar os sintomas, mas ela não corrige o defeito. O ponto fraco da parede continua lá. E outro erro frequentemente é achar que operar cedo demais é sempre pior, o que não é verdade, porque na prática, cirurgias feitas no momento certo costumam ser mais simples, ter menos risco e uma recuperação melhor para o paciente. O problema não é observar, o problema é observar sem critério. E isso explica porque algumas hérnias acabam sendo operadas em cenários mais difíceis. Ai, mas doutor Ítalo, como o médico realmente decide entre observar e operar? A decisão entre observar a hérnia ou operar não é automática, gente. E não é igual para todo mundo. Não adianta você querer se colocar aqui em algum lugar. Ela começa na conversa, história do paciente, rotina, trabalho, se faz atividades físicas, sintomas e como eles evoluíram ao longo do tempo. Depois vem o exame físico, que na maioria das vezes já diz muito pra gente. E é ali que a gente avalia se a hérnia reduz, se ela aumenta com esforço, se não tem sinais de risco. E, claro, podemos pedir exames de imagem. Não são uma regra para todo mundo, mas ajuda bastante. Eles entram quando o exame físico, os exames de imagem, quando o exame físico não é conclusivo ou quando existe dúvida sobre o tipo de hérnia. A decisão final junta essas 3 coisas: o comportamento da hérnia, o impacto na vida do paciente e o risco de complicação. Então não é pressa, mas também não é espera indefinida. Temos que ter isso em mente. É uma decisão individual, baseada em critério e não no medo. Ah, mas doutor Ítalo, toda a hérnia abdominal é igual? Apesar de todas as hérnias terem esses pontos todos que eu coloquei aqui em cima em comum, que a gente explicou lá no comecinho, elas não são todas iguais. O tipo de hérnia muda bastante o risco e também muda a conduta. A localização do defeito importa muito. O comportamento, quando se faz esforço físico, importa muito. E o perfil do paciente importa muito. Uma hérnia inguinal não se comporta igual a uma hérnia umbilical. Uma hérnia incisional é outro cenário completamente diferente. E até hérnias pequenas, dependendo do tipo, podem merecer mais atenção do que hérnias maiores em outro local, porque elas têm mais risco de encarceramento. Por isso, não faz sentido aplicar a mesma regra para todo mundo. É aqui que muita desinformação nasce e as pessoas começam a ficar preocupadas. Conteúdo raso costuma tratar a hérnia como se fosse tudo a mesma coisa e na verdade não é. Na prática, cada tipo de hérnia tem nuances próprias e que mudam a decisão do cirurgião. E é exatamente isso que eu vou começar a explicar na sequência de vídeos que eu vou criar a partir daqui. Então, para fechar tudo isso de forma simples, hérnia abdominal é um defeito na parede do abdômen e nem toda hérnia dói, nem toda hérnia é perigosa e nem toda precisa ser operada na hora. O que define a conduta não é o achismo, tá legal? E não é o medo também. É sintoma, comportamento da hérnia e risco de complicação. Observar pode até ser seguro em alguns casos bem selecionados pelo cirurgião, não pelo paciente. E esperar demais, ignorando os sinais de alerta, é que costuma dar problemas para vocês.
E a pior decisão é tratar a hérnia como algo banal ou igual para todo mundo. Não é. Se você entendeu isso, você já está na frente de muita desinformação que está circulando por aí. Nos próximos vídeos eu vou separar isso com calma para vocês. Hérnia inguinal, hérnia umbilical, hérnia incisional, quando a gente pode observar, quando opera e o que realmente muda o risco para o paciente. Se esse vídeo te ajudou, salva para usar ele como referência e não deixa de se inscrever no canal para acompanhar essa série que vai trazer muita informação para vocês e comenta aqui embaixo qual é o tipo de hérnia que você mais quer entender. Porque quando a decisão é informada, ela deixa de ser medo e vira estratégia. Um abraço. Caraca, que vídeo longo, cara.